Olá, eu sou o Rudi Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Estamos de volta depois de um período de férias para seguir trazendo as novidades do mundo judaico para você. Ainda estamos enfrentando todos os desafios da pandemia que você acompanhou aqui no último ano. A vacinação contra a Covid-19 continua lenta pelo mundo, mas Israel se mostra um ponto fora da curva. Na última quinta-feira, o país começou a vacinar todos os cidadãos com mais de 16 anos, conforme relatado pelo ministro da Saúde, Yuli Edelstein. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também afirmou na última terça-feira que o país pretende vacinar 90% das pessoas com mais de 50 anos contra o Covid-19 nas próximas 2 semanas. Isso é um plano sólido e que tem mostrado sucesso para salvar vidas. Fique agora com os destaques do Shalom Brasil de hoje. O Tu B'Shvat na Praça Cinquentenário de Israel, em Higienópolis. Entrevista com André Sturm, presidente do Grupo Belas Artes. A solenidade virtual em memória às vítimas do Holocausto. Fique com a gente. Voltaremos daqui a pouco com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. O programa Shalom Brasil tem o apoio cultural de Jaime Imobiliária e Administradora de Bens e Condomínios, servindo com tradição, segurança e transparência no nobre bairro de Higienópolis. É o verão da consciência. No verão da consciência, não pode faltar máscara, distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Asbezik, o seu representante em Israel. Se você precisa fazer uma transferência de dinheiro entre Brasil e Israel, Israel-Brasil, ou tem uma questão jurídica, financeira, que precisa de uma ajuda aqui em Israel, ou ainda busca uma tecnologia, uma inovação para sua empresa, para um novo negócio, entre em contato comigo. Eu sou o Fábio, meu telefone e meu WhatsApp é 972-52-706-1851. Meu e-mail, fabioasba@gmail.com.br. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. O professor Samuel Feldberg traz agora as principais notícias da política israelense da última semana. Olá, feliz ano novo. Eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel dessa semana. E não faltam notícias nesse começo de ano cercadas de preocupações e incertezas. Comecemos pelo cenário interno. As eleições se aproximam, praticamente se encerrou o período para o registro dos partidos. Kahol Lavan vai correr sozinho, provavelmente sem muita probabilidade de ser bem-sucedido, e o Partido Árabe Unificado ameaça se desintegrar. Um dos elementos, aquele cortejado por Netanyahu, já declarou que vai correr só e talvez não consiga chegar ao limite necessário para conseguir eleger os seus participantes ou seus membros para a nova Knesset. No combate à epidemia, Israel vive um dilema. Por um lado, é o país que percentualmente mais habitantes conseguiu vacinar no mundo inteiro. Praticamente 30% da população já está vacinada e é o único país do mundo que já está vacinando os jovens acima de 16 anos.
Mas, por outro lado, continuam a aumentar o número de pessoas contaminadas, especialmente nos setores ortodoxos e entre a população árabe do país. E o governo não sabe exatamente o que fazer em relação às restrições. Se fala de diminuir o número de áreas que têm que ser restringidas em relação às atividades, e a pergunta também é quanto liberar o tráfego aéreo e permitir que as novas cepas do vírus eventualmente possam entrar no país. Não há uma resposta, nem um horizonte claro sobre como sair da quarentena. E na área externa, 2 vetores importantes, todos aguardando posicionamentos do novo governo Biden, como ele vai se posicionar em relação aos palestinos e ao Irã. E Israel vem se posicionando firmemente contra um relaxamento das sanções contra o Irã. Inclusive, o chefe do Estado-Maior, na semana passada, deixou claro que se os Estados Unidos não se posicionarem contra o avanço do programa nuclear iraniano, Israel se vê no direito de manter na mesa todas as opções, o que é um eufemismo para um ataque independente contra as instalações nucleares do Irã. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Na semana em que a cidade de São Paulo comemorou 467 anos, o Keren Kayemet LeIsrael Brasil, o Consulado-Geral de Israel em São Paulo e a Federação Israelita, com o apoio da Subprefeitura da Sé, celebraram o Ano Novo das Árvores, o Tu B'Shvat, seguindo as restrições de segurança impostas pela pandemia. O dia de sol foi perfeito para colocar as mãos na terra em nome do meio ambiente. Mudas de árvores cedidas pela Subprefeitura da Sé foram plantadas na Praça Cinquentenário de Israel, em Higienópolis, uma parceria do KKL Brasil, do Consulado-Geral de Israel em São Paulo e da Fizesp. Por mais uma vez essa parceria aqui rendendo bons frutos, né? Hoje 5 frutas e 2 grãos sendo plantados aqui num espaço simbólico e importante para a comunidade. Então, e essa parceria precisa perdurar ainda por mais tempo dentro da prefeitura, enfim, e a comunidade toda colaborando. Eu até conversava com o cônsul, ele me dizia que Israel é o único país que conseguiu aumentar a sua quantidade de árvores em 100 anos, né, cônsul? Então, isso mostra o cuidado, o respeito à natureza, a importância que isso tem para toda a colônia e que a gente está internalizando isso na prefeitura também. Contem sempre com a Prefeitura de São Paulo, tanto quanto nós contamos com todos vocês nesse cuidado e nesse fino trato com a cidade. O local foi revitalizado para receber as novas árvores, um trabalho em conjunto para a comemoração do Tu B'Shvat. Temos aqui pau-brasil, que é uma árvore tradicional, muito tradicional do Brasil. E por isso nós decidimos, juntos com Cacau, quando decidimos renovar esta praça, colocar grafite, limpamos tudo, pintamos em branco e colocamos aqui os 7 espécies, Shivat Aminim, que são, vamos dizer, árvores e frutas tradicionais de Israel, uvas, romão, claro, etzait, oliveira, etc., para mostrar esta importância das árvores da Bíblia aqui na cidade de São Paulo. E, muito importante, fazemos isso na semana quando a cidade de São Paulo teve aniversário e decidimos que este é um bom presente para a cidade de São Paulo. Escolhemos a Praça Cinquentenário de Israel por 2 características básicas muito importantes. A localização, que é em Higienópolis, e o segundo, que é uma praça que já foi inaugurada e trata o tema do Estado de Israel. Passado 25 anos, hoje o Estado de Israel já tem 75, em Tu B'Shvat, que é o Ano Novo das Árvores, nós resolvemos revitalizar a praça, plantando espécies nativas de araçá-boi, e comemorando os 75 anos do Estado de Israel e os 120 anos do Keren Kayemet LeIsrael, que é a entidade responsável
por plantio de todas as árvores de Israel. O mundo tem como missão plantar árvores e diminuir o desmatamento. O Tu B'Shvat todos os anos vem com o dever de fazer essa missão ser cumprida. A árvore para o judaísmo é a vida. E a gente vive um momento de desmatamento no mundo e os judeus têm por missão trazer mais árvores. Tanto que Israel é o país que termina o ano com mais árvores do que começou o ano. Então, estar junto com o consulado, com o KKL, nesse momento plantando árvore, mostra que a vida continua e que a gente vai dar um prosseguimento a esta ecologia e a nossa comunidade e a cidade de São Paulo. Um esforço de quem tem paixão por plantar árvores, para tentar transformar o mundo para as próximas gerações. Bom, primeiramente, obrigado ao Shalom Brasil, que tanto nos apoiou. Eu estou indo para 10 anos na presidência do KKL e o Shalom Brasil nunca deixou de estar com a gente em qualquer ação, em qualquer movimento que a gente faça, visando o bem do planeta. É um Tu B'Shvat diferente de todos os anos que eu comemorei, porque a gente prioriza as crianças nessa data, a gente faz um movimento grande com as crianças, de abraçar as árvores, de conhecer as sementes, e esse ano, em função da pandemia, as cerimônias serão mais restritas, porém vamos divulgar pelas redes sociais para que ninguém esqueça que hoje é o Ano Novo das Árvores, é o momento onde as sementes saem da hibernação e eclodem novas vidas. Então essas árvores que nós plantamos hoje são várias árvores de araçá, o nome da música do Caetano Veloso. Esse é o araçá boi. A gente sabe que a gente não vai sentar à sombra dele, mas a gente planta para que as futuras gerações possam se sentar à sombra deles. Então, feliz Tu B'Shvat a todos e plantem e respeitem o meio ambiente. Confira aqui as novidades do mundo do esporte judaico e israelense com o comentarista Ricardo Setion. Mais uma vez juntos, é o Shalom Brasil no Esporte, este canal que não nos deixa passar nada das novidades, dos detalhes, curiosidades do esporte judaico e israelense. E dessa vez nós vamos falar só de um tema. Vamos falar do meu ex-amigo Diego Armando Maradona, e digo meu porque junto a ele, dos meus mais de 35 anos em esportes, 9 Copas do Mundo, foi a companhia de Diego Armando Maradona que talvez mais me tenha impressionado. Foi-se Diego Armando Maradona, morreu aos 60 anos, algumas semanas atrás. Ainda há caso aberto em relação a talvez negligência perante a sua morte. Mas algumas coisas me chamam a atenção e eu não podia deixar de falar com você sobre a ligação de Maradona com o povo judeu e com Israel. Muita gente sabe, mas vale a pena recordar que Maradona tinha um pequeno fetiche, uma mania, uma cabala, uma crença de que ele deveria jogar na Terra Santa antes de ir para a Copa do Mundo. E deu certo, porque em 86, no dia 4 de maio exatamente, Israel e Argentina jogaram o último jogo, a última partida, o amistoso final de preparação da seleção argentina antes do embarque para a Copa do Mundo de 86 no México. Israel perdeu de 7-2, 2 gols muito bonitos de Maradona, e o resultado todo mundo sabe, Argentina campeã do mundo no México em 86, o que só causou com que Maradona continuasse com a ideia fixa de ir para Israel, de ir à Terra Santa, de visitar Jerusalém e visitar principalmente o Muro das Lamentações. Ele recebia sempre informações sobre esse local tão sagrado e em 1990, mais uma vez, foi a Argentina que escolheu jogar em Israel a sua última partida, o último amistoso antes de embarcar para o Mundial de 1990 na Itália. Mais uma vez, deu Argentina. O resultado foi 3-0 para a seleção da Argentina, 2 gols de Maradona e mais uma visita a Yitzhak Rabin, primeiro-ministro, a pessoas importantes do país e principalmente ao Muro das Lamentações. Em 94, outra vez, Maradona exigiu e foi
obviamente concordado que a Argentina iria para Israel antes da Copa do Mundo de 94. O resultado dessa vez foi 2-1, Israel venceu sem gols de Maradona, terceira visita de Maradona no Muro das Lamentações. E o interessante aqui é de que ele, até um certo período, mantinha ótimas relações com Israel. É verdade, ele disse que o coração dele é palestino, ele várias vezes foi visitar os líderes representantes da causa palestina e também se aproximou do Irã, oferecendo até uma camisa de número 10 da seleção argentina ao ex-líder do Irã, Ahmadinejad. É óbvio que por influência de Fidel Castro e de seus outros amigos como Chávez na Venezuela e Evo Morales na Bolívia, Maradona entrou nessa cúpula de pessoas ligadas ao Irã. Mas sempre manteve um contato importante com Israel, mas acima de tudo, com judeus. Mariano Israelit, um membro da comunidade judaica da Argentina, foi sem dúvida alguma um dos maiores amigos de Maradona. Você pode ver pelas fotos aí o quão próximo ele era do maior jogador da história da Argentina e quem sabe um dos 3 melhores da história do futebol. Mariano Israelit simplesmente seguiu Maradona desde a idade de 25 anos. Mariano Israelit inclusive conta uma anedota interessante que em Cuba, quando foram visitar Fidel Castro, Maradona dormiu com o celular apagado, só que ele estava ligado em uma ligação com a Argentina e ao acordar o telefone ainda estava ali ligado. A conta veio de $15 mil e foi uma somente ligação para Fidel Castro para que essa conta fosse anulada. Essa proximidade de Mariano Israelit, este judeu que informou Maradona sobre a importância do Muro das Lamentações, tem que ser lembrada aqui no Shalom Brasil. Mariano Israelit é hoje um dos homens mais tristes da Argentina porque diz que perdeu a sua alma gêmea, o seu irmão, Diego Armando Maradona. Por mais próximo que fosse dos palestinos, dos iranianos e da causa árabe, manteve sempre muito respeito e o contato com Israel e com a comunidade judaica. E merece esse espaço aqui com você no Shalom Brasil. Tudo de bom e que 2021 traga alegrias, saúde, força e muita coragem. Um grande abraço. A seguir, entrevista com André Sturm, presidente do Grupo Belas Artes. O Safra te convida a pensar. E daqui pra frente? Estar onde se sente seguro é um bom lugar daqui pra frente. Cuidar mais das pessoas, das suas escolhas. Entender que valores importam. Detalhes fazem diferença. O Safra só é o Safra porque está há mais de 175 anos pensando sério no daqui pra frente. Daqui pra frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista como especialista. O projeto Shma, do Or Avrom e a Federação Israelita do Estado de São Paulo criaram um canal de apoio emocional e acolhimento durante a pandemia do Covid-19. Com atendimentos pelo telefone 11 3660 8818. O sigilo é absoluto. Aprenda hebraico sem sair de casa, com as aulas online da Sinagoga Renascença. Aberto todos os níveis de aprendizado. Informações pelo e-mail sinagoga@renascenca.br. Rabino responde. Quando um judeu morre, estou me perguntando se por causa desconhecida que aconteceu isto, se pode-se fazer uma autópsia. A autópsia significa relevar um órgão ou alguma parte do corpo para fazer um estudo do que aconteceu. Em geral, no judaísmo, em geral estou falando, a gente não toca no corpo do defunto. Nós acreditamos que o corpo que Deus nos dá é um presente, assim como a vida,
Da forma como a pessoa vai embora, ele devolve o corpo. Se alguém emprestou um carro para o outro, tem que devolvê-lo com todas as rodas e com todos os maquinários que tem lá dentro. A gente não devolve uma parte. Então, já que o corpo nos foi emprestado, a gente não toca, nós respeitamos a santidade do corpo e a gente não mexe em órgãos normalmente. Pode haver algumas exceções. Por exemplo, se tem numa família uma certa doença, e esta doença é hereditária, e ela passa geneticamente para várias gerações, e agora, fazendo um estudo mais profundo, post-mortem, tem que retirar alguns órgãos, quem sabe vão poder achar uma solução para esta família, e vão poder evitar esta doença daqui para frente, então, para um bem feito, pode fazer esta autópsia. Mas fazer autópsia por fazer, sem nenhum motivo, só porque realmente é costumeiro fazer naquele hospital, naquele instituto, não pode. Outro exemplo, uma mulher teve vários abortos, sofreu várias vezes um aborto natural. Então, quem sabe, talvez, se vários médicos, peritos recomendam de fazer uma autópsia no feto, para ver o que aconteceu, o que causou, isso poderá ajudá-la na frente para não ocorrer, poderia ser permitido. Isso são exceções. Em geral, o judeu respeita o corpo em vida e pós-vida. Não mexemos em algo, porque a gente acredita que o corpo foi criado à semelhança de Deus. Então ele tem umas centelhas divinas, ele tem algo muito sagrado. E no sagrado a gente não mexe. Essa semana a repórter Stella Ziskind entrevistou André Sturm, presidente do grupo Belas Artes. No dia 21 de janeiro, a comédia Tel Aviv em Chamas estreou nas plataformas digitais no Brasil. E eu vou bater um papo com o André para saber um pouquinho mais sobre esse filme. Oi, André, tudo bem? Conta para mim sobre o filme. Apesar de ser uma comédia, ele tem um novo olhar sobre os conflitos palestinos, né? Olha, tudo bom, Stella? É prazer estar aqui sempre. E assim, eu acho que o primeiro ponto forte do filme é ser uma comédia, né? Tratar com uma certa leveza esse conflito tão sangrento em alguns momentos, mas trata de maneira leve, mas séria, no sentido de que não faz deboche. É um roteiro muito inteligente, a história se passa, o personagem principal é esse homem que trabalha na produção de uma novela feita na Palestina e que ele mora em Israel. Então todo dia ele tem que passar ali pela imigração, que é uma imigração, né, com soldados, e num dia ele faz uma gracinha com a soldada, digamos assim, que está entrevistando ele, ela fica brava e leva ele lá para a casinha onde está o oficial em comando. E o oficial pergunta por que ele atravessa todo dia a fronteira e ele diz que ele é roteirista dessa novela, que ele não é, na verdade, mas ele sonha em ser. E, surpresa, esse oficial israelense é fã da novela e a mulher dele mais ainda. E esse oficial, então, resolve dar palpites no roteiro da novela. O nosso colega, que não é roteirista, vai ter que dar um jeito de ser para poder satisfazer o oficial e a história vai seguir. Tem uma história também de amor dele com uma moça que ele gosta, enfim. Fala dessa questão, como eu disse, de uma maneira leve, bem-humorada, irônica, inteligente, toca nos assuntos importantes, mas esse novo olhar que é muito divertido. E como que está sendo a distribuição dele aqui no Brasil? Como muito pouca gente está com coragem de ir aos cinemas, embora sejam locais muito seguros, decidimos fazer esse lançamento muito caprichado nos streamings, para que aí a pessoa pode ver na sua casa, pode ver no celular, enfim, como ela quiser, com toda a segurança que ela precise. O filme está no Petra Belas Artes à la carte, que é o streaming que a gente lançou no ano passado, mas também está no Now e está em outros streamings. Portanto, de muito acesso, você pode alugar o filme, assistir com quem você quiser, e depois falar do filme, além de ter rido bastante durante a exibição. E qual que é a importância dele e da mensagem no contexto atual que vivemos? O conflito de Israel e Palestina é já antigo, um conflito que o mundo inteiro está atento, um conflito, enfim, muito difícil de ser resolvido. E é bacana quando um artista e um cineasta, e claro, todo mundo está envolvido naquela produção, se propõe a falar desse assunto de uma maneira original, criativa e que justamente mostra o diálogo possível, né? Só vai se resolver essa situação com diálogo, nunca com um querendo mais do que o outro e querendo exterminar o outro. Acho que é fundamental para que a gente possa ter a paz no Oriente Médio, o diálogo. E o filme fala justamente disso, é a questão central do filme. E André, como que o filme tem sido aceito em Israel? Já tem alguma crítica? O filme foi lançado
em 2019 em Israel e inclusive também na Itália e na França. Teve enorme sucesso, participou de alguns festivais. Nós íamos lançar no cinema em 2020, né? Com tudo isso que aconteceu não foi possível. Aqui em São Paulo, agora que a gente acabou de estrear o filme no streaming, nos VODs, teve uma matéria muito bacana do Nássio Araújo na Folha de São Paulo. Ele até compara o filme um pouco com Woody Allen. Enfim, uma matéria muito bacana. Quem quiser olhar, né, fácil de achar lá no site da Folha de São Paulo. E várias outras críticas positivas, justamente por isso, por ser uma comédia que consegue, com leveza, com humor e com originalidade, falar de um assunto tão sério. Vale a pena, recomendo, você vai se divertir e depois refletir sobre esse assunto importante dos dias de hoje, que é o conflito Israel-Palestina. Muito legal, André. Super obrigada pela entrevista e pelas informações. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de cultura, de arte e hoje de cinema. De novo, é um filme criativo, original, recomendo que você assista, você com certeza vai se divertir e refletir, que eu acho que é o principal papel da arte, né? Propor um entretenimento com qualidade. Tela Viva em Chamas está disponível nos melhores VODs aqui no Brasil. Obrigada, André. E a próxima semana tem mais entrevista. Hoje, a nossa correspondente de Israel, Sheila Bromberg, nos leva por um passeio pelo Monte Hermon. Olá, meus amigos do Shalom Brasil, Ehud, prazer em vê-los novamente, feliz ano novo para todo mundo. E agora seguimos nossos passeios por Israel, conhecendo cada vez mais a nossa terra santa. Hoje nós vamos dar uma volta pelo Golan, para vocês verem a neve do Golan, coisa mais linda que nós temos aqui no nosso país. Uma das maravilhas da Terra Santa, e nem precisamos sair do país para ver neve. Temos aqui o Monte Hermon, cujo nome significa montanha sagrada e fica localizado perto da cordilheira Líbano-Síria, com 2.814 metros de altitude. O seu pico fica quase sempre coberto de neve, enquanto as terras ao redor queimam pelo sol de verão. Partes da encosta sul do Monte Hermon funde-se com as colinas do Golã. A área foi capturada por Israel durante a Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, e foi novamente capturada pela Síria em 6 de outubro de 73, no primeiro dia da Guerra de Yom Kippur, após a primeira batalha do Monte Hermon. Israel recuperou tanto o setor que controlava anteriormente, como os setores sírios em 21 de outubro, durante a terceira batalha do Monte Hermon. Esses setores da montanha, bem como as colinas de Golã, foram anexados por Israel em 81 através das leis das colinas de Golã, que impôs as leis e a administração israelenses ao território ocupado. Essa época do inverno é perfeita para quem quer viver a neve de perto, um lugar muito lindo e mágico apesar do frio intenso. Lá também tem um parque de esqui, onde muitos passam horas se divertindo, esquiando, brincando nos trenós, jogos de neves e também no teleférico. Tem também uma aldeia que fica em cima do morro, onde muita gente mora e convive com esse tempo frio da neve. Devido às condições meteorológicas, nem sempre os parques estão abertos, mas mesmo assim vale a pena fazer esse passeio. É impressionante porque, na medida que a gente vai se aproximando dele, chega a emocionar de ver a paisagem maravilhosa que vem se aproximando do monte imenso e branco de neve e distante de Tel Aviv, quase 3 horas de carro. É uma viagem um pouco cansativa, mas muito gratificante pelas paisagens incríveis que avistamos ao longo do caminho.
tenham gostado. Em meio à pandemia, a gente vai driblando e dando um jeito de mostrar Israel para todo mundo. Se você quer falar comigo, entre em contato pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com ou pela mídia digital, Facebook, Instagram, YouTube, meu blog Uma Brasileira em Israel. E vamos seguindo adiante, se cuidando muito, com muita saúde. Até a próxima. A seguir, fontes. Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Asbezik, o seu representante em Israel. Se você precisa fazer uma transferência de dinheiro entre Brasil e Israel, Israel-Brasil, ou tem uma questão jurídica, financeira, que precisa de uma ajuda aqui em Israel, ou ainda busca uma tecnologia, uma inovação para a sua empresa, para um novo negócio, entre em contato comigo. Eu sou o Fábio, meu telefone e meu WhatsApp é 972-52-706-1851. Meu e-mail, fabioasba@gmail.com.br. Programa Shalom Brasil. Assista aqui na TV Aberta São Paulo, nos canais 9 da NET e 8 da Vivo TV. E também em tempo real no site www.tvaberta.tv.br ou no Facebook, acessando @TVAbertaSP. Programa Shalom Brasil. Todos os sábados com programas inéditos às 21 horas. E com reprises todas as segundas às 22h30, quintas-feiras às 23 horas e aos domingos às 19 horas. Programa Shalom Brasil. Não perca! Exhausted. I heard the ship's horn, and through the fog I could make out lights. Was it New York? In my pocket I had nothing but $5 in my nana's old prayer book. But still I knew I will be all right. How could you know that? The first time in my life I felt free to live and free to succeed. Is that when you started the business? No, it took a while. Back then, I knew about business like I knew about rocket science. Where did you get the courage? Faith. Faith? Yes, that's where courage comes from. But what do you mean? How could you, practice the mitzvahs in secret? You whispered when reading the Torah? Yes. Whispered in the cellar, and the man sure the cellar door was locked. Wow, Dushka, everything's so different today. For me, it's exactly the same. What do you mean? Remember what I told you when you went to Haiti after the devastation there? Yeah, something in Yiddish or Hebrew, I forgot. I told you that you were doing the most Jewish thing there is. Tikkun Olam. Yeah, but after the earthquake, I just felt I had to be there. It had nothing to do with me being Jewish. It has everything to do about being Jewish. I couldn't go on as if nothing happened, as if it was just another day at the firm. But what about the death threats? I was bloody scared. But to witness the injustice of apartheid and not take a stand, it was like living a lie. It reminded me of the stories my father told me of Lithuania. But weren't you afraid to endanger yourself, your family, your social status? Mother Muhammad. הייתי מאוד מפורסמת. את יודעת שהייתי קצת יותר גדולה ממך כשהזמינו אותי להופיע מול המלך? המלך? הייתי בת 17 כשהופעתי על הבמה של התיאטרון הלאומי. אחרי 3 שנים כל המדינה הכירה אותי. אז למה עזבתי זה? בשביל מה? ህልማችን ለማሳካት ስንል ስንት ወር ነው በእግራችን የተጓዝነው ከዚች ሀገር ለመድረስ። ומה גיליתם? שאנחנו שונים פה מכולם? ይህ ገና እርግጠኛ ነኝ እንደሚቀያየር። ዛሬ እኔ አንቺን የወታደር ልብስ ለብሰሽ ሳይሽ እርግጠኛ ነኝ አውቃለሁ ሀገራችን እዚህ ቦታ ቤታችን እንዳለ። בשביל כל דבר צריך להילחם? Il faut parfois lutter. Il vous semble tout normal d'avoir votre bat mitzvah, mais moi, Quand j'habite au village,
je devais monter sur une chaise à la synagogue à Paris. Et j'ai crié tellement fort jusqu'à que tout le marais m'entende. Mon très cher rabbin. Montre-moi dans la Torah où il est écrit qu'une fille ne peut pas faire sa bat mitzvah. Alors, être juif signifie défendre ses croyances? First of all, you have to listen to your heart. Who says I'm not? Look at me. Look at me for a minute, will you? Morenica. ¿Pero qué idioma es ese, abuelito? Eso no es español. Es ladino, una lengua que hablamos en nuestra familia hace más de 500 años. Tú sabes que nuestra gente está dispersada por todos los rincones del mundo. And wherever we went, we flourished and succeeded, but never forgot who we are. We are a people of many strands, which make up one unique ongoing story. And that's why, my darling, we need to keep writing it. A businessman, the captain of a yacht at sea, and a simple conversation between the two of them. For the Rebbe, their simple exchange is far from ordinary. It can lead to a life-changing journey, a journey on the sea of life. Als ich bin ein Jid und da ist erreicht, meilig Jonen wie schon im Tevi sein, ihm bin ich besser, wo der Rebischter hat ihm geschenkt mit einem Chosim, zwischen sie Echet geschenkt ihm von Nutzen Gesundheit, a Schiffel, geloschen a Medina, a Yacht. Als wie der Mied bei Mieden hat ihn gepeilt, als darf sich nicht schämen, der Mied, was Said bechaye jem. Und nicht sich nicht schämen, nicht für Jeden schämen sich, nicht für Nicht-Jeden schämen sich. Bis wann nicht, als das Angehen durchführen, als bepeil. Bischaß ist Reis gefahren, Kedarke, Mismaul, Isman, auf ein paar etliche Tage. Aber haben die Jemea Chefisch auf sein Yacht. Bischaß vielleicht kommen, Isman hat viele, der gewusst hat, die viele Schmeine Essen, die viele Samide. Darf sein Pondov, Yerushalayim, hat gedacht wissen, wo sie gefühlt sich Mizrach. Bischaß bebeise, Amok im Kavua, weiß wo Mizrach ist, Bischaß fort auf ein Schiffel. Darf man sich wissen, für jeder stellt sich Davnen, jeder stellt sich Schminesre, wo sie gefühlt sich der Zad Mizrach, gedei soll sein Pondov, Yerushalayim. Was sie kommen, das ist gefunden, nach sein, die Kaffeejacht, ich darf mir nicht wen und einzige Eize aufzufragen bei dem Kapitän, bei dem Reisha Chevel von der Yacht, wo sie gefunden sich Mizrach. Hat es also getan. Schaße hat es getan einmal, und weißt du, der Reisha Chevel, der Kapitän gemeint, hat das Mikra Nikrahu. Deze Tamsche hier, will wissen, wo ist Mizrach, fragt beim, wo ist Mizrach. Schaß hat beim gefragt einmal und ein zweites Mal und ein drittes Mal. Der beim gefragt, was hat es mit Amol? Hat nicht kein Reisha Chevel, viele nicht kein Malach, nicht kein Marin, nicht kein Matros. Wo ist nicht gehen, wo ist das Mizrach, diese wissen, was ist zu finden, die Jagd, nicht, dass sie sein Linien, das tut der Reisha Chevel. Als wird sich angehen vielen, als Aljewusch mit Pnei Hamaliyah,
Und beschaß mir Said Behemes, hat mir sich nicht mit was zu schämen. Wer Adrabe, dass Gorgei Janke, was nicht behalten das, hat ihm gesagt, dem Emes. Also sie, wer darf davnen zu dem Ebersten, und der Davnen darf sein, soll gehen durch Jerusalem, durch den Beis Hamikdash, was heute bei Jerusalem, ich gehe, der Davnen soll sein, lifnei mi ato eme, darf sein Ponov Jerusalem. Und dem Gent für der Kapten, Eba sie sagt als nicht gucken dich auf drüber, Sergor am Atzliach in Asoki. Und natke die Kacha der Geresha Chevile Bema Mishores. Liegt ihm im Kopf zu trachten wegen dem Ebersten 3 Mal am Tag, wie hatke die Kach, an nicht nur zu Stama trachten, nur stellt sich weg, mapsig mit Kolin Jono, und will mechaven sein, darf geponnen le Mizrach, gedei die Tfila soll sein, wie Tfila darf sein. A seguir, a solenidade virtual em memória às vítimas do Holocausto. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. O evento em memória às vítimas do Holocausto foi transmitido virtualmente este ano. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, a Embaixada de Israel no Brasil e o Consulado Geral de Israel em São Paulo organizaram uma cerimônia com a participação de sobreviventes, líderes políticos, religiosos e comunitários. Conduzida pelo ator Dan Stuba, a live foi um tributo aos 6 milhões de judeus e outras minorias mortos no Holocausto, vítimas do nazismo, a época mais cruel que os judeus passaram. Boa noite. Em memória das vítimas do Holocausto, esta noite vamos prestar nossas homenagens e manter acesa a chama dessa lembrança, para que nunca mais uma barbárie como essa se repita. Eu perdi tantos amigos, perdi família de 42 pessoas. O fato de meu pai ter passado por tudo isso e ter sobrevivido é um milagre. Há 75 anos, o mundo testemunhou o horror. Horror que milhões de vítimas presenciaram e não puderam suportar. Um horror arquitetado pelo nazismo que exterminou milhões de vidas em 6 anos de guerra. Uma indústria da morte contra homens, mulheres e crianças. Uma guerra marcada por torturas e sofrimentos durante 6 anos. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, entidade representativa da comunidade judaica brasileira, luta desde a sua fundação para que a memória das vítimas e dos sobreviventes do Holocausto seja conhecida por todos. Os 6 sobreviventes convidados relataram os horrores que passaram nos campos de concentração e falaram da importância de se relembrar para nunca mais voltar a acontecer.
Quando terminou a guerra, nós estávamos trancados em barracas. Depois de horas e horas, a gente se atreveu a abrir a porta. Aí vimos que não tinha mais ninguém. Muita dor que eu sinto é do meu pai. Ele foi rezar com um grupo de homens. Foram a Gestapo. Entrou lá onde eles estavam morando. Levaram eles. Nunca soube uma palavra, nem dele, nem da minha irmãzinha. Aí a situação começou a ficar pesada, perseguição, Bélgica invadida. Em 1944, no último comboio, minha mãe e meu irmão foram levados a Auschwitz. Supõe-se que minha mãe tenha ido logo para a câmara de gás. Meu pai era professor universitário, ganhava bem, até os alemães invadirem. Minha mãe era de família rica e era aluna do meu pai. E ela, sendo aluna, meu pai se apaixonou por ela e casaram. Quando os alemães invadiram a nossa cidade, eles nos levaram no campo de concentração. Minha mãe com 39 anos, meu pai com 54. O relato do escritor italiano Primo Levi revelou ao mundo todas as atrocidades de Auschwitz. Primo Levi, como outros milhares de sobreviventes, tinha consciência de que é preciso contar essa história ao mundo e de que se faz urgente educar nossas crianças para que tomem consciência de que esse perigo ainda nos espreita. E que mesmo com provas concretas do maior genocídio da história, ainda há aqueles que o banalizam, com a intenção de reacender a chama da violência e da intolerância. O Holocausto foi terrível. Eu não tenho mais parente nenhum na Áustria. Toda essa história influenciou profundamente minha vida, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Veja, eu nasci em 36 e a maioria dos fatos muito complicados aconteceram em 38, 39. Então eu realmente era muito criança. Muita coisa daquilo que eu posso lhe dizer aconteceu, eu sei por contar dos meus pais. Tanto é que tudo que eu vou relatar para vocês passou por terceiros, porque o meu mecanismo de defesa de criança apagou praticamente tudo. Então tudo que eu sei provavelmente é soma do que eu ouvi e do que eu ouvi em casa, então é sobreposição. Fui levada pro gueto quando meus pais foram presos, retirados de casa, e depois eu fui dada não foi para adoção, para cuidado, para sobrevivência, por uma pessoa de um alto escalão social e que botou em risco a família inteira. E passei 4 anos lá. Minha mãe ficou no gueto, meu pai ficou nos serviços forçados. E foi vitimizado, tiraram as unhas dele a frio e outras coisas. O exército alemão invadiu a Grécia em abril de 1941. Quer dizer, um pouco antes do início da guerra, meu pai e minha mãe se deslocaram para Atenas. Deixaram em Salônica toda a família.
Salônica tinha uma comunidade grande, mais ou menos um terço, uns 50 mil judeus, um terço da população de Salônica era composta de judeus. Uns 2 anos depois que os alemães entraram em Salônica, eles concretizaram o seu plano de exterminar os judeus de Salônica. Todos os meus parentes, todos os irmãos do meu pai e da minha mãe, com seus maridos, esposas e filhos, aproximadamente 38 a 40 pessoas, eles desaparecem e nunca mais retornam. Em bate-papos, vários temas foram abordados por convidados, como o antissemitismo, recrudescimento do neonazismo e negacionismo. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui juntos para lembrar e homenagear as vítimas do Holocausto. Vamos conversar com 3 especialistas que estudam e atuam contra as crescentes demonstrações antissemitas. Olá, Marisa, por favor, a questão do negacionismo es una cosa que surge fuerte en Argentina, en América Latina. Nosotros entendemos que el negacionismo es casi tan contemporáneo a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Es una forma de antisemitismo. Sabemos todos que el nazismo no persiguió solamente a la comunidad judía, si bien el antisemitismo era su columna vertebral en el plan racista, pero todos sabemos que murieron gitanos, homosexuales, oponentes políticos, comunistas, discapacitados, afrodescendientes, con lo cual no es solamente una agresión a la comunidad judía, sino que es una agresión a la humanidad toda, porque un genocidio es un crimen de lesa humanidad. Seguimos nossa conversa com Rafael Madoff, professor de História Judaica e diretor do Instituto David Wyman em Washington. Ele se dedica aos estudos sobre o Holocausto. The Holocaust was not the last genocide. We've seen in our lifetime the genocide in Cambodia in the 1970s. Subsequently, there was the ethnic cleansing in the Balkans and the genocide in Rwanda. More recently, we've seen genocide in Darfur, of course. And each administration has responded differently to these dilemmas. So, for me, the key question in studying how America and the world responded to the Holocaust is that every generation faces similar dilemmas. Should we intervene? Is it any of our business? Or do we have a responsibility as human beings to take an interest in what is happening when innocent people are being persecuted around the world? Agora vamos falar com Efraim Tsurov, conhecido como caçador de nazistas. PhD em História, escritor, colaborou com documentários e ações para localizar, julgar e prender criminosos acusados de atrocidades contra o povo judeu. First of all, the Holocaust is the most documented tragedy in human history. There are literally millions of documents that prove that the crimes of the Holocaust took place. In other words, the Holocaust, in theory, did not have to happen. But it happened because various countries did not have the political will to either initially confront the Nazis and later, at the beginning, not to fight against them. Líderes da comunidade judaica do Brasil e do mundo participaram da live nesse dia tão importante para se relembrar. Minhas senhoras e meus senhores, o Holocausto não afundará no buraco negro da história. Ele está aqui conosco, queimando, quase que como algo real. Ele ressoa quando pisamos nas pedras dos guetos e mesmo nos museus espalhados por todo o mundo. Ele flutua como um fantasma nos quartéis dos campos. Ele chora no canto de cada oração, nos filmes e nas fotos que vemos com os nossos próprios olhos. Ele sussurra com as lágrimas que secam antes que possamos dizer adeus. Ele ecoa de forma estridente no depoimento de cada um de nossos sobreviventes. Estes mesmos sobreviventes que caminham entre nós
em casa, para quem o Holocausto e seus horrores estão presentes em todos os dias. Seu sangue corre em nossas veias e sua bravura acompanha cada etapa de nossas vidas. Como presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, para mim é um orgulho fazer parte dessa cerimônia emocionante que relembra em memória as vítimas do Holocausto. Este ano, com os temas do não ao discurso de ódio e a solidariedade, torna-se ainda mais importante o papel do nosso Einstein em termos de solidariedade e que representa o papel solidário da nossa comunidade. Today, we honor the memory of the 6 million Jews and millions of others who were systematically murdered in the Holocaust by the Nazis and their collaborators. This year's anniversary takes place under the shadow of the COVID-19 pandemic, which has revealed long-standing fractures and injustices in our societies and contributed to a resurgence in anti-Semitism and xenophobia. The Holocaust was the culmination of 2 millennia of discrimination, attacks, expulsions, and periodic mass killings of Jews. It should have ended anti-Semitism for good, but it did not. Anti-Semitism, unfortunately, remains alive and well. Today, white supremacists and neo-Nazis are resurgent, organizing and recruiting across borders, intensifying their efforts to deny, distort, and rewrite history, including the Holocaust. Shalom a todos. Hoje comemoramos o Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto. É um dia muito emocionante para mim. Como neto de sobrevivente, até que o meu filho, com o nome do meu avô que sobreviveu, de verdade um dia de lembrança de pessoas. Não só lembrança de nossa perdida nacional de 6 milhões de judeus que foram assassinados durante o Holocausto, mas também um dia de lembrança pessoal, onde nossos parentes, avós, bisavós e outros membros da família foram assassinados. Shalom a todos. Neste dia 27 de janeiro, lembramos mais uma vez do Dia em memória das vítimas do Holocausto. Este dia nos faz lembrar da tragédia que vitimou mais de 6 milhões de judeus apenas por sua religião. Quanto mais o tempo passa, maior é a necessidade de manter essa memória viva, para que nunca mais volte a acontecer. Today is a day to remember, reflect, and mourn. We come together to honor our 6 million brothers and sisters who perished at the hands of the Nazis. With only few survivors still alive, it is our collective responsibility to listen and share their stories. It is my privilege to join the Brazilian Jewish community as we commemorate International Holocaust Remembrance Day. Nesse momento que lembramos das vítimas do Holocausto, compartilho com vocês uma curiosidade judaica. Dizem nossos sábios, Noah foi o primeiro personagem na Torá a receber o título de Tzadik, um homem justo, um homem sagrado. E por que justo Noah? Explicam os sábios, Noah não teve uma vida fácil. Muito pelo contrário, Noah teve uma vida muito difícil. Passou por um momento delicado na humanidade, onde Deus trouxe um dilúvio. Destruiu o mundo inteiro. E Noah enxergou isso com seus próprios olhos. Toda a humanidade sendo destruída. Mas isso não tirou sua fé e sua coragem, que logo após o dilúvio, recomeçou tudo do zero, a partir de si mesmo e sua família. O Salmo de número 23, segundo a tradição judaica, foi composto pelo rei Davi, em um momento em que ele estava em um oásis no deserto, cercado por inimigos. Pediu dessa forma a ajuda e a proteção de Deus. E conseguiu. Por isso esse salmo se tornou um símbolo contra qualquer forma de discriminação e de perseguição. Que o salmo seja ouvido como um alerta e um pedido para um mundo de liberdade e paz. Nós estamos
se preparando para celebrar uma data importante, que é o Dia do Holocausto Internacional. Eu tomei essa oportunidade de sentar do lado do homem mais velho da nossa comunidade, que passou o Holocausto. Quanto o senhor Akiva Kosorovich até escreveu um livro sobre o Holocausto. Infelizmente sobrou pouco. O que eu passei, mais campos, tinha muito poucos. Reacendemos em nós a chama da solidariedade, da esperança e da resiliência que nos faz judeus e, acima de tudo, humanos. Para que estejamos alertas e não deixemos que crimes como esse voltem a acontecer. E que a nossa e nenhuma das gerações que virão sejam vítimas do ódio e da intolerância. Holocausto, nunca mais. O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas acompanhe o nosso programa pelas redes sociais: YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Lá você assiste este programa e também os anteriores. E claro, o nosso site, www.shalombrasil.com.br. Lá tem um espaço para você cadastrar o seu e-mail e receber a nossa newsletter. Terminamos o programa de hoje com a música Shema Israel, com um grupo de cantores do Japão. Se possível, fique em casa. E até a próxima semana. Um ótimo 2021. Um abraço e Shalom Brasil!